Direito e Literatura está de volta com a conversa sobre Ricardo II, de William Shakespeare, José Luiz Bolzan de Moraes, professor aqui da Unicinos, está conosco, e o Lawrence Flores Pereira, professor da Universidade Federal de Santa Maria, também para debater isso. Nós falávamos antes, né, que o Ricardo II ele é vítima de um golpe da aristocracia, mas ao mesmo tempo tem um pouco da revolta popular, quer dizer, do descontentamento, né? Tem um pequeno trecho aqui em que o Scrope está falando aqui: os barbas brancas, as cabeças calvas armaram contra a vossa majestade. Meninos de vozinha efeminada que eles procuram deixar grave, os membros gráceis agitam dentro de armaduras tesas para atacarem-te a coroa. Até teus próprios capelães aprendem a armar o arco de teixo, duplamente fatal contra o teu reino. As fiandeiras deixam as rocas e com os paus tostados avançam contra ti. Moços e velhos se revoltam. É grave a situação, muito mais do que a minha descrição. É genial, né? Aí mostra essa questão. E esse é um dos muitos discursos, né, que aparece um depois do outro, né? É uma das cenas mais patéticas de todo o teatro shakespeariano, porque ela até parece um teatro cômico, né? Esse rei chega na Inglaterra e uma série de pessoas vão noticiando o que está acontecendo no fronte, por assim dizer. E ele vai descobrindo que ele está perdendo o poder aos poucos, né? Essa peça é uma peça extremamente barroca, é importante dizer isso, né? Quer dizer, Shakespeare é o rei do realismo, mas essa é a grande peça barroca dele. Se vocês olharem bem, ela é extremamente poética, ela é carregada de poesia e ela tem uma liturgia, que é a liturgia justamente do descoroamento. Claro. É uma liturgia invertida. Poderia ser que era uma liturgia do próprio poder, de certo modo. Ou seja, o poder do rei que se desfaz, né? Pouco a pouco, nesse processo, de um lado de uma armação da própria nobreza, que acaba voltando em razão da própria fraqueza dele, porque ele manda o Bonnie para o exílio e ele acaba voltando, né, e assim, leva toda a nobreza com ele contra o rei. E, por outro lado, a própria população, de alguma maneira, as massas não... E o poder divino dos reis também toda hora aparece, né? Invocação, né? Essa invocação é abstrata. Que eu recebi esse poder de Deus. Vem todo o poder de... E isso depois, no século XVII, a questão da discussão de o próprio Hobbes e Baudin, e todos vão discutir essa questão. A gente olha hoje e diz, como alguém foi falar em poder divino? Esse era o imaginário. O imaginário extremamente poderoso, que era credível pelo povo. É uma coisa interessante que o que acontece aqui não é exatamente... Notem bem que toda a peça ela é montada de tal modo que o destronamento de Ricardo II deve ser legal, feito dentro da legalidade. Isso é absolutamente necessário. Tem que assinar, tem que confessar. O Bolingbroke, ele é obrigado a criar toda a instância legal, refazer a instância legal que o permita receber essa coroa. Então, por isso, ele se ajoelha diante de Ricardo II, quando, na verdade, ele possui todo o poder real, realpolitik. Bem lembrado disso, porque isto faz parte exatamente de todo o processo legal de retransmissão, quer dizer, de ungir, quer dizer... Bolingbroke também quer ser um rei legítimo. E de como acontecem os golpes também, né? Poderíamos dizer, né? Claro, porque os golpes sempre são legais, né? Claro. O sistema tem que se legitimar no próprio processo, de alguma forma. Claro. Ou seja, ele impõe, vamos dizer assim, essa liturgia da transmissão da coroa para se legitimar perante, não só os nobres, mas muito, sobretudo perante a própria população. E a população não pode ter um herege ou alguém que não tenha o poder divino e que não esteja legitimado. Seja um usurpador simplesmente do poder. Todas as ditaduras acabam se legalizando também. O Brasil publica o AI-1, AI-2, AI-3, até o AI-5, que são os principais atos institucionais. São institucionais, né, justamente. Por isso que chamam institucionais, exatamente. E se constitucionaliza, inclusive, a própria ditadura. Ou seja, o golpe acaba se constitucionalizando para se legitimar em termos normativos, exatamente. Ou seja, de uma Constituição que eventualmente não cumpre, ou seja, mas que serve como referência.
Desculpe. É muito interessante também um outro aspecto, né? Você levantou muito bem que no século XVII vai haver, de fato, uma revolução na Inglaterra. Carlos I terá sua cabeça cortada, Claro. né? Antes da Revolução Francesa. Mas é sempre bom lembrar uma coisa muito curiosa que acontece nesse momento. Um dos argumentos do parlamento que justamente vai condenar Carlos I é fazer essa deposição de modo legal. Né? O rei havia perdido o seu corpo divino. Ele era só corpo-carne, né? Porque ele havia desrespeitado as leis básicas. Quer dizer, você impõe uma lei ao rei. Então, essa questão já está décadas antes, digamos assim, já é parte do imaginário, não só de Shakespeare, mas acredito que também do público. E se você lê a defesa de Carlos I, muitas das palavras dele, da linguagem utilizada por Carlos I, se assemelha muito à linguagem do próprio Ricardo II. E Shakespeare escreve, por exemplo, Medida por Medida, 1604. Ele está escrevendo tudo isso na efervescência dos Stuart e tudo aquilo, Exatamente. né? Quer dizer, isso aqui é de 1485, a história. Mas ele está escrevendo naquele momento que tem tudo a ver exatamente com essas questões. Eu acabei de mostrar aqui para o nosso telespectador o King of Richard II, né, que esse livro é do Lawrence, chiquérrimo esse livro, com todos os comentários de toda a peça, olha o tamanho. Esse aqui é o original, esse é em inglês. E eu estava manuseando antes, acabei de ler, um que eu tirei do domínio público. Carlos Alberto Nunes, né? Tradução do Carlos Alberto Nunes, a tragédia do rei Ricardo II. E, claro, eu não encontrei o livro, eu tive que ler assim, fiz uma gambiarra aqui, mas só para mostrar que esse aqui é assim porque tem todos os comentários, né? Aqui tem 2 parágrafos e o comentário, 2 parágrafos e o desenvolvimento. Então, nesse sentido. Mas, desculpe, falavas, professor José. Mas eu acho que é exatamente, você chama a atenção do tempo histórico, inclusive, né? Ou seja, a peça se constrói também num tempo histórico da própria transição da teoria política moderna, no certo modo. Ou seja, Hobbes, essa coisa toda que Shakespeare é um moderno, se eu construindo. Eu diria que ele está na passagem. Na passagem, da transição. Mas ele é um moderno na medida que ele representa. Por quê? Esse é um ponto básico. O fato dele representar reis, na verdade, estava seguindo uma moda de época, né? Que era a historiografia tudoriana, estava reconstituindo a história. Então, ele está lendo esses historiadores. Claro. Só que trazer isso para a cena, né? E trazer isso para a cena muda tudo. Porque ao escrever, você começa a analisar as motivações internas e aí nós entramos na questão do político, né? Como complô, como trama. O outro político que já não é mais um político legal, é outro elemento. O papel do direito, por exemplo. Shakespeare, quando ele vai escrever o Mercador de Veneza, é 30 anos antes de Hobbes. Do Leviatã. Do Leviatã. A questão da interdição do papel da lei. Quando eu digo Shakespeare é um moderno, eu quero dizer que ele adianta uma discussão. Adianta muito. O Medida por Medida. Parte, de alguma maneira, dessa transição, dessa temporalidade também, né? Ou seja, está na ordem de construção e aí na perspectiva da literatura, ele antecipa e dialoga com aquilo que se faz na teoria política. O Medida por Medida, ele adianta em 200 anos a discussão que vai se dar no plano do direito do século XIX, que é a questão do objetivismo e subjetivismo, de o Ângelo I e o Ângelo II, quer dizer, o Ângelo I amarrado a um mito do dado e o Ângelo II liberto pelo sujeito da modernidade. Quer dizer, essa é uma questão. Veja o que era Shakespeare, né? Para ter uma ideia. Né? É interessante, Milton leu, obviamente, Shakespeare, isso é uma coisa interessante, né? Que Milton, o grande revolucionário, leu Shakespeare, nós não sabemos muito do que ele pensou dessas peças, se é que ele leu essas peças todas. Né? Mas é interessante que muitas coisas que vão ocorrer naquele momento da Revolução já estão encapsuladas em Shakespeare. Mas Shakespeare, em muitos sentidos, ele ainda faz um jogo duplo. Né? Em muitos sentidos faz um jogo duplo. Basta ver a segunda parte dessa peça, na qual se concentra, né? É uma parte mais filosófica, mais lírico-filosófico, dramático-lírico-filosófica, né? Se concentra sobre o drama do rei desnudo. E aí entramos numa outra coisa de Shakespeare que eu aproximaria mais da experiência lírica que Shakespeare
introduz no teatro. Isso eu acho realmente fantástico. Esse homem desnudo, ele aparece tanto no Titus Andrônicos, né? O próprio Titus perde o seu poder, né? Depois ele vai reaparecer aonde? Coisa muito interessante, no pai de Hamlet, e vai reaparecer também em King Lear, que é a grande peça do rei que perde o poder. Né? São os dois corpos do Shakespeare. De um lado, essa ambiguidade, de um lado, o Shakespeare mais nesse segundo aspecto. E é fascinante isso aí. Era isso, na verdade, que deixava impressionado os românticos. Nós gostamos de ver o lado político dele. Não, por isso, esse é o lado político e esse outro lado. Agora, o lado até psicanalítico poderia ser assim, adiantando uma discussão que o próprio Freud... Em alguns casos. Em alguns casos, né? Nós temos 2 minutos e meio, para não dizer que depois deixaram de dizer algo, eu aproveito e aviso agora, digam aquilo que querem dizer. Só para baixar um pouco a discussão, a contemporaneidade, ou seja, essas coisas do complô e das tramas do poder, quem sabe a gente podia trazer isso para o processo do mensalão, né? Ou seja, desde o processo, desde a época do governo Lula, a queda dos poderosos do governo Lula, o processo do mensalão e quem sabe um novo rei que se encontra agora frente a uma offshore em Miami, para comprar de um apartamento próprio. Bom, a questão toda é saber quem foi golpeado nessa história toda, né? Nessa trama toda. Né? Ou seja, eventualmente aqueles que foram extraditados podem voltar, está voltando por outros meios hoje, de alguma maneira, mostrando ou desnudando, eventualmente, um corpo de um novo rei. Eu acho que existe uma coisa também muito importante. Né? Eu gostaria de evocar Foucault aqui. Foucault fala uma coisa muito importante sobre o que controla os reis primeiro, é a economia. Né? E isso aí é uma coisa muito interessante ali, realmente, né? Porque o que derruba Ricardo II são os impostos. Os impostos. É o atentado contra a propriedade. Né? É o atentar contra a propriedade dos nobres, tirar o direito, obviamente, da recepção das suas coisas, né? Que ele realmente atenta contra algo fundamental dentro daquela concepção. Agora, o que ocorre depois, isto é, todo mundo ir para o outro lado, aí sim nós nos aproximamos da nossa política brasileira. Nós nos aproximamos totalmente. A Malta que corre tudo. A Malta. Nós estamos assim realmente na Malta, né? E nós desde o final da ditadura nós vivemos no Brasil esse processo dos partidos flutuantes, né, que flutuam, que simplesmente vão pelo magnetismo do poder, né, que não tem princípio nenhum. Viram uma coalizão. É bom lembrar, você falando da questão dos impostos, que está na origem do debate do liberalismo e está na origem do debate dos próprios direitos humanos. Shakespeare é tão legal e ele passa e o tempo é da modernidade nessa transição. Eu acho que ele adianta questões da modernidade e, inclusive, o tempo que acabou de nos derrubar agora. Obrigado, Laurence. Obrigado, Bolzan. O Direito e Literatura fica por aqui. Acesse esse e outros programas no site unicinos.br/Direito e Literatura, tudo junto. Participe, faça sugestões e comentários através do facebook.com/Direito e Literatura. O Bolzan e eu estamos lançando os próximos dias para aproveitar, falando em Shakespeare, até a gente fala do Shakespeare, do Ciência Política e Teoria do Estado, que vai falar dessa questão do medievo para a modernidade, e há um espaço nessa transição em Hobbes e tudo isso. A gente vai falar mais sobre isso também. Espero você para o nosso próximo encontro. Até mais.